Já produzi mais de 20 segundos de animação tradicional lá para Tartaruga Ninja. Eu participei também dessa série, para quem não sabe. Eu cheguei a produzir 26 segundos em um dia. Foi até mais, na verdade, porque eu lembro de uma cena que tinha 26 segundos, só que eu não produzi só ela naquele dia, eu produzi mais cena. Isso é loucura, né? Mas o digital, ele possibilita. Ah, mesmo sendo animação frame by frame, é lógico, a animação para série, diferentemente de longa, até mesmo publicidade, você tem os holds, né? O personagem se movimenta, para, né? Tem movimento de câmera, e tudo isso ajuda a gente também a ficar naturalmente o tempo de produção. Mas ainda assim, no papel, eu acho que ninguém conseguiria fazer uma produtividade dessa em um dia. Hoje, um animador cut-out, assim, o padrão de mercado, de modo geral, tem gente que produz menos, tem gente que produz mais. Mas o padrão geral de mercado são 6 segundos por dia de animação intervalada, finalizada e colorida, e já composta no cenário. Gente, impossível fazer isso. Para vocês terem noção, eu trabalhei quando eu mudei para o Rio de Janeiro, na mesma época que eu comecei com o cut-out, eu também trabalhei durante esse período com o pessoal da Multirio, na série Juro que Vi. Quem não conhece, dá uma pesquisada aí, série Juro que Vi e Multirio. Vocês vão ver lá curtas como o Curupira, o Saci, Matinta Pereira. Gente, altíssima qualidade. Aqui no Brasil não tinha ninguém fazendo aquilo, trabalho com aquela qualidade, tal qual Humberto Avelar, que era o diretor-geral, estava trazendo esse nível lá na Multirio. Eu também participei disso. Nesse mesmo período que eu estava na Multirio, eu também estava trabalhando na Labocine, início do primórdios do Cutout. Mas só para vocês terem noção, se for comparar, olha bem, um episódio daquele ali, curta daquele da série Juro que Vi, gira em torno de 7 minutos. Mais ou menos isso. 7 minutos. Se passar disso é porque tem crédito inicial, final, mas a média são 7 minutos, pelo que eu me lembro. Vocês sabem quanto tempo que a gente levava para fazer um curta daquele? Depois pesquisei, hein? Sério, juro que vi. Fazer um curta daquele. A gente não fazia aquilo menos do que 8 meses. E quando a gente pega o ciclo completo do próprio estúdio, passava de um ano para fazer um curta, 7 minutos. E não era com duas pessoas, não. Eu lembro que a equipe lá na Multirio, a lembrança que eu tenho, lá tinham mais de 30 pessoas trabalhando lá. Inclusive, a gente alternava turnos. Eu mesmo, por exemplo, trabalhava na Labocine, das 7 da manhã às 4 da tarde, se eu não me engano era isso, e das 7 da noite às 10 da noite eu trabalhava na Multirio. Trabalhava os dois turnos aí. Era uma época que não era muito comum você trabalhar em casa. Eu até conseguia, mas não era o estúdio que permitia, não. Eu que botava ali um layout debaixo do braço, levava para casa e estudava um pouco, trabalhava um pouco em casa, que eu podia trabalhar na semana para render também mais de trabalho. Apesar de que eu não ganhava por produção, não. Eu ganhava fixo por mês, mas eu queria fazer mais coisas, né? Mas, de qualquer maneira, olha bem a discrepância. A gente produzia um curta de 7 minutos, no intervalo de 8 a 1 ano. O ciclo total era um ano. Você sabe quanto tempo, qual que era a nossa produtividade no sítio do Pica-Pau, que a gente fez a terceira temporada do sítio do Pica-Pau aqui na IMAX também, e eu fui diretor de animação, por isso com a minha equipe. Você sabe qual que era a nossa produtividade no sítio? 4 episódios de 11 minutos em um mês. Gente, olha a diferença. Ou seja, 44 minutos em um mês. O curta da Multirio eram 7 minutos. Não era nenhum episódio desse. E a gente levava um ano trabalhando no curta. Outra coisa, um curta desse com mais de 30 pessoas, mas também desse equipe de roteiro, de arte, tudo. Mais de 30 pessoas. Um episódio desse do sítio de 11 minutos, sabe quantos profissionais tinham trabalhando nele? Equipe de animação, sabe qual era o tamanho? 5 profissionais. Média de 2 minutos para cada um por mês. Eram 11 minutos com crédito inicial e final, né? Então, dá bom. 2 minutos para cada um. 5 profissionais de animação, fazendo 11 minutos por mês no sítio. E quando você compra, inclusive o diretor-geral do sítio era o próprio Humberto Avelar, tá? O que mudou aqui, gente? Mudou a técnica. A gente saiu do papel. Todo aquele processo de fazer um desenho no papel. E olha que nem era o acetato, que era mais demorado. Fazer o desenho no papel. Depois, escaneia folha a folha. Olha que demora, gente. Eu sou desenho no papel. Escaneia folha a folha. Aí vai fazer o penso teste. O traço todo rascunhado, fora do molde. Aí pega um profissional perito em arte final, que vai colocar o personagem no molde. Não sei o quê, vai arrumar o molde.
lento. Aí o diretor ia aprovar. Ah, tem que arrumar aqui ali e volta de novo. Agora vai para o cara intervalar. Aí o cara intervala e olha, ih, tem um defeito aqui. Aí arruma de novo. É muitas idas e vindas. Terminou a animação. Agora vamos passar para a galera fazer o cleanup de tudo. Terminou o cleanup, vamos passar para alguém pintar. Frame é frame. A animação cutout já está pronto, colorido. Aonde eu quero chegar com isso? O Evanildo, antes do cutout, não empregava ninguém. Eu era um animador, um diretor de animação, mas eu não empregava ninguém. Porque a gente tinha muito menos estúdio naquela época. Não tem nem comparação com a estúdio que a gente tem hoje com aquela época. Tinha quase nada de estúdio. Nada, quase nada. Tinha Campo 4 aqui no Rio, tinha a Multirio, tinha a Labucine e a Desvelado que estava capengando ali, que era praticamente o André e mais um assistente, no máximo. Tinha estúdio no Rio, não existia Copa Estúdio, não existia Combo Estúdio aqui no Rio, não existia o estúdio A44 Studios, né, do Dario, que fechou, mas existiu aqui no Rio durante tempo. Não existia nenhum desses estúdios. Não existiam produções acontecendo para todo lado, como acontece hoje. Não existia. Mas graças à tecnologia, aquele animador chamado Evanildo, não só eu, mas eu tenho vários amigos aí também, o pessoal do Combo, do Copa Studio. Eu comecei, eu não, eles começaram, na verdade, né, na mesma época que eu estava aqui, que eu já tinha mais tempo, né, de área, e eles estavam começando naquela época. Hoje em dia é o Copa Studio. O pessoal do Combo Studio, um dos sócios ali, foi aluno meu, outro sócio teve a oportunidade de ser treinado por mim na época de Labucine, outro sócio aprendeu de tabela, ou seja, essas pessoas também não empregavam ninguém. O que que aconteceu com a tecnologia? As pessoas passaram a ter o quê? Passaram a ter capacidade de produção, porque ficou mais barato produzir. E aí surgiram novas produtoras graças à tecnologia. Provavelmente a gente não seríamos, não teríamos produtoras se fosse na época do tradicional, porque era muito mais caro, demorava mais, precisava de mais gente, os projetos eram maiores. Se o projeto é grande, é maior e tal, quem tem dinheiro vai arriscar colocar o seu dinheiro em pessoas com pouca experiência de gerenciamento, não vai, né? Entenderam o ponto? O dinheiro ele vai correr para a mão de quem consegue dar garantia. Garantia essa que o iniciante não consegue dar. Eu hoje dou garantia, eu pego o meu histórico. Mas no início eu não tinha esse histórico para dar como garantia. Quando o pessoal do Maurício de Souza fechou comigo, eles fecharam porque, primeiro, era mais barato do que se eles fossem contratar o time de tradicional para fazer. Ia demorar muito mais tempo, sairia mais lento a produção, gastariam muito mais. Logo, como era mais barato, valia a pena o risco. Valia a pena o risco. Ao mesmo tempo, é lógico, o que eu tinha ali também para oferecer? Eu tinha todo o know-how, eu já tinha um histórico de direção há algum tempo já. Então, eu já tinha provado que eu conseguia gerenciar pessoas. E tudo facilitou as coisas. Aí entra a questão da IA agora. Hoje, você que está aí na live aqui, provavelmente, você não está empregando ninguém. Tem alguém aqui na live que está empregando alguém? Comenta aqui no chat, fazendo um favor. Tem alguém aqui que hoje paga funcionários? Tem alguém aqui fazendo isso? Talvez não, né? Talvez tenha, talvez não. Eu tenho alguns amigos que, inclusive, passaram por aqui, nos nossos cursos, escola, etc., que fazem parte da nossa comunidade, e esses sim, eu sei que entregam. Esses não entregam, mas entregam como eu também, por causa dessa nova fase, porque se fosse na época do tradicional também não teriam estúdios, porque era muito caro de fazer as coisas. Então, provavelmente você que está aqui na live, você não emprega ninguém hoje, vamos ser sinceros. Se você não tem uma produtora, você não está dando emprego para ninguém. Agora, pode ser, e com o avanço da IA, você que está aqui hoje, que é criativo, que tem know-how, porque também você tem que ter qualidades. Se você é um cara criativo, gosta de criar projetos, se você tem know-how vai fazer com que o seu projeto, o seu produto tenha qualidade. É provável que daqui a pouco você esteja produzindo e a coisa começa a crescer, você vai ser obrigado a pessoas. Foi o que aconteceu comigo. Entenderam o ponto? Essa é a minha vivência, a minha experiência é essa. Como é que eu vou olhar de forma negativa para o que está acontecendo hoje?
É lógico que lá atrás eu ouvi, assim como vocês, começou na época errada. Eu ouvi, pô, cara, acabou 2D. Por que que você está estudando isso? Eu continuo estudando, eu gostava daquilo, eu continuei. Acabou 2D, por que que você está estudando isso? Pô, abre mão disso, vai fazer outra coisa. Acabou, a tecnologia está aí, dominou. Eu queria fazer aquilo, eu gostava, eu continuei fazendo. A verdade é que eu me qualifiquei como um profissional de 2D. A verdade é que, até hoje, eu recebo pessoas de outras áreas, né, como 3D, tal, que também em busca de conhecimento. Esse conhecimento continua sendo a base do 3D, do catálogo, do stop motion. Ou seja, eu não perdi nada, entendeu? Então, assim, é isso que eu tenho para compartilhar, assim, de perspectiva, né? Eu já tenho essa experiência, então já sei que não, já vi isso aqui acontecendo. Agora, o que eu vejo de diferente é que, da mesma maneira que do acetato para a era digital aumentou a produtividade, eu vejo que da nossa era atual para a inteligência artificial vai aumentar mais ainda. Mas se aumentar mais ainda a velocidade, quer dizer que ficou mais barato ainda. E você que hoje não emprega ninguém, se você se qualificar, se você investir em conhecimento para criar conteúdo de qualidade, você vai ter relevância. Você vai usar a mesma ferramenta que os outros. Mas qual a diferença? Você é o perito e o outro não é. Você que está aqui hoje, que está aí empenhado, você está aqui com certeza porque você é um cara dedicado. Você é um cara empenhado. Por isso que eu falei, o papo aqui é diferente do papo que está lá fora, né? Da live no YouTube. Você que está aqui hoje, você com certeza é um cara que, meu, está querendo fazer o seu. Será que você vai querer realmente passar a vida inteira só trabalhando para os outros? Será que não vale a pena você criar também seus projetos, né, suas produções? Então, eu vejo a IA dessa maneira. Eu acredito que a IA ela pode trazer esse cenário. É lógico que eu não sou dono da razão, é somente uma intuição baseada no histórico. A minha experiência me faz ver o futuro dessa maneira. Então, se a IA virar uma ferramenta, eu não acho que eu vou ficar desempregado, eu não acho que eu vou ficar sem trabalho. Simplesmente eu vou ter agora uma facilidade para produzir com maior velocidade, produzir uma quantidade de conteúdo muito maior, e aí entra o know-how. Aí tem gente que fala, pô, mas aí o mercado vai ficando dado de coisa e não sei se vocês perceberam, mas as redes sociais elas estão caminhando para um tribo. Por exemplo, aqui a gente tem uma comunidade especializada em animação e arte, né? É uma tribo isso aqui. Então, na verdade, se você se identifica com uma tribo, você e aí não precisa ser só animação. Pode ser algo que você goste, que você queira fazer aquilo desenhando, animando, mas uma área diferente, pode ser uma área diferente. Por exemplo, a gente gosta de esportes. De repente, o cara começa a criar um conteúdo voltado para o esporte que ele pratica. Ele cria histórias com aquilo e daqui a pouco começa a ter um público para aquilo, um público fiel, que não necessariamente o cara da animação, mas é o cara do esporte. Mas você está se comunicando através da arte da animação. Comunicando através disso. Não necessariamente, eu estou fazendo conteúdo só para animadores. Por exemplo, quando você faz um vídeo de treinamento para uma empresa, aquelas pessoas assistem a animação não é porque elas gostam de desenho animado, é porque tem coisas que você só vai conseguir explicar, assim, você vai conseguir mostrar de uma forma mais econômica, digamos assim, só com a animação. E tem coisas que você nem vai conseguir demonstrar se fosse ao vivo. Você quer mostrar uma máquina esmagando alguma coisa, mostrando que a pessoa pode se cortar, se mutilar, se machucar. Você vai mostrar isso na vida real? Não tem como, você vai. A animação é mais fácil, mais barato, transmite a ideia. Mas o objetivo daquilo não é a animação em si, mas você, como perito de animação, você fez o vídeo. Tanta possibilidade, galera. Sabe? Então, assim, a minha visão é essa. Agora, precisamos entender o seguinte, que é o objetivo da nossa live de hoje. O que a IA não vai conseguir fazer? Eu provo. Aí, lógico que alguns talvez digam, Evanildo, mas isso é porque a IA está no início. Mas eu não estou falando sobre, ó, todos os erros da IA, sobre a falta de consistência, eu acredito que ela vai corrigir isso. Mas mesmo depois que ela corrigir tudo isso, ela não vai ter alma. Existem decisões que o ser humano toma que são considerados como, é, é, como se fosse um caos.
é algo totalmente imprevisível. Tem decisões que são tomadas que, de um ponto de vista matemático, aquilo não deveria ter sido feito. E a pessoa vai por uma questão de intuição. Ela intui que aquilo pode. Vou dar um exemplo, a minha carreira, posso falar isso? Do ponto de vista, se fosse levar para uma lógica matemática, pô, tudo indica que você perdeu o emprego, não vai mais ter condições de sair desse negócio. Vai para outra área. Matematicamente falando, tem tal área aqui que está crescendo muito, se você for para esse caminho, exemplo, ciência da computação. Tá, tudo indica que ser um programador, ciência da computação, está crescendo muito, vai para esse caminho aqui que você vai ter um futuro glorioso. Legal. A verdade é que hoje a gente vê que os desempregos estão começando em massa. Em que área? Justamente na área que, quando eu comecei na área, era a área que estava em ascensão. Então, né, ciência da computação. Aí hoje, então, esses engenheiros de software, etc., que estão sendo, são as primeiras áreas a serem substituídas pela inteligência artificial. Hoje. Eu acho que eles não vão ser substituídos 100%, mas são áreas que estão já, quando as primeiras áreas a começar a comentar sobre impacto, né? Justamente, matematicamente falando, aquilo que parecia ser o promissor, agora está se revelando ser talvez, não que a humanidade não precise mais desse cara, mas é uma área que vai enxugar bastante, né? Porque a inteligência começa a fazer o trabalho braçal operacional, cálculos com precisão, aí começa a substituir. Só que no nosso caso, matematicamente falando lá atrás, não tinha chance. Porque a gente está lidando com algo que é muito exclusivo do ser humano. A criação. O ser humano pode criar. Criatividade. E detalhe, hein? O ser humano ele cria pela sua essência. Tanto é que na nossa primeira fase, somos chamados de criança, criança de criar. O ser humano ele cria de forma autodidata, de forma intuitiva. Isso está na nossa natureza. Então, matematicamente falando, se a gente fosse realmente se basear nos dados que o computador vai fazer, a gente teria perdido. Na verdade, não existiria numa carreira artística. Só que, assim, a minha história tem mostrado para mim, pelo menos, o contrário. Cara, valeu a pena. Valeu a pena. A minha história tem mostrado o contrário, né? Meu pai, por exemplo, ele é torneiro mecânico, né? E era tudo braçal ali, tinha um torno, mas aí todo o trabalho era bem braçal, tudo à medida, tudo era feito na mão. Ele dia lá, regulava o torno e tal. Aí surgiu lá um programa, um CNC, e você programa, aí já não é mais aquela habilidade manual, você programa, ou seja, um programador agora. Você vai lá, programa aí, coloca lá o metal em torno e o programa ele executa todo o processo com muita precisão. Então você vê, né? A gente está falando de áreas que, de fato, assim, você vê o computador dominando. Só que o processo de trabalho do meu pai não envolvia criação. Ele era operacional total, não criava. Só que a gente não. Esse é o ponto, sabe? A gente está envolvido com criação. E é aqui que fica difícil a máquina bater. Vai ficar difícil, eu não sei. Pode ser que em algum momento a coisa comece a caminhar de um jeito que você fala, agora chegou. A máquina consegue criar. Mas hoje eu ainda não vejo isso. E, novamente, eu não vou nem entrar nos outros detalhes da inconsistência, nem estou entrando nos pontos. Então, como eu disse para vocês, a nossa live de hoje ela é uma continuidade do papo que a gente iniciou lá no YouTube. Só que a diferença é que eu quero detalhar um pouco mais para vocês desse assunto, né? E para quem não assistiu a nossa live de ontem, como eu disse, eu disse, oba, ah, eu achei que era alguém falando, na verdade eu dei o play. Mas de qualquer forma, para quem não assistiu ontem lá no YouTube, vai lá dar uma olhada, vale a pena, tá bom? Porque aqui eu vou dar só uma continuidade no assunto, detalhando um pouco mais, mas lá eu trouxe toda uma base, toda uma raiz que eu acho que vale a pena vocês se inteirarem, tá? Aí com o assunto de hoje aqui, vocês vão ver que vai ser bastante complementar. Eu até trouxe aqui algumas anotações, porque eu quero me certificar de que eu não vou deixar nenhum ponto de fora, né? O que que eu destaquei ontem como sendo assim um fator muito
muito fundamental. Se a gente for pegar todo o fundamento da animação, vocês vão enxergar uma série de problemas da IA. Série de problemas. Mas eu vou me atentar àquele que eu considero ser assim, o fundamento. Esse fundamento é como se ele fosse, numa construção civil, o cimento. Ele é que traz liga para tudo, né? Você vai ter lá numa obra ferro, você vai ter lá pedra, você vai ter lá tijolo, você vai ter lá areia, você vai ter lá um monte de coisa, mas o que que liga todo mundo? O cimento, né? Então, esse fundamento, ele cruza todos os fundamentos. Ele está interligado com tudo. E esse fundamento é o apelo. O apelo. É muito comum o pessoal associar o apelo à etapa de design só. A galera que faz ilustração está acostumada com esse termo. Ah, o seu design tem que ter apelo. Só que apelo ele é muito mais abrangente. Ele vai muito, muito além. Então, eu quero trazer algumas questões técnicas relacionadas ao apelo para a gente analisar aqui nessa animação do Tom Jerry e fazer um comparativo com a IA, porque eu tenho aqui também a IA. E aí, comparando com a IA, vocês vão ver se realmente a máquina vai conseguir chegar lá. Eu não acredito que chegue. Eu acredito na máquina fazendo uma animação de baixa qualidade. Por isso que eu acho que vai surgir uma nova categoria de produtores. Surgir uma nova categoria de produtores que não tem o mesmo nível de exigência profissional por falta de know-how. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo sobre inteligência artificial de um canal de um cara que ele já vem fazendo testes com IA há muito tempo. E aí ele resolveu agora pegar essa VO3, alguma coisa assim do Google, essa última inteligência aí que o Google lançou, que é realmente assim, falando de vídeo realista, chegar num resultado assim, bem interessante. Mas tem uns bugs meio bizarros, assim. A mulher que vira de costas, o corpo dela gira duas vezes, assim, a cabeça parada. É até meio aberração, porque é uma pessoa, né? Você vê, caramba, o render é muito, muito real, muito realista o negócio, né? Hiperrealista, na verdade. Mas o corpo dela gira duas vezes, assim, cara. Mas, de modo geral, assim, para humanos, ela realmente surpreende pelo nível, né? Aí o cara falou lá vários bugs, ele vem fazendo testes há muito tempo, né? E aí ele foi pegar o 2D. Eu falei, vamos ver agora, porque essa inteligência que fez aqui o Tom Jerry, outra é uma. Essa outra já é uma mais moderna. Bate exatamente nos pontos que eu já venho comentando com a galera. Bate exatamente nos pontos. Essa nova, consistência de model sheet, ela já conseguiu manter um pouco mais. Mas detalhe, consistência de model sheet nas poses principais. Se o personagem mexer quase nada, ok. Experimenta fazer um movimento um pouquinho maior e já começa em pose. Mas eu ainda acredito que isso ela também vai arrumar. Mas o que que ela não consegue fazer? Vou mostrar para vocês hoje tem a ver com o apelo, né? Então, assim, primeiramente, por que que eu acredito que a IA ela vai resolver, ela vai conseguir resolver esses problemas de inconsistência? Eu acredito mesmo nisso. Mas por que ainda assim não é isso que faz a animação ser de alto nível? Quando você começa a se aprofundar no assunto, quando você começa a tornar um perito em animação, e você começa a pegar os trabalhos dos grandes mestres, o que que você vai notar de diferente do trabalho deles o trabalho de outros animadores que não têm o mesmo nível de excelência do mestre? Quando você olha os mestres, ou melhor, quando você olha os outros animadores que não estão nesse nível, a preocupação deles o tempo todo é só técnica. Sim, a gente tem que aprender técnica para a gente conseguir produzir. Ok. Mas vai chegar um momento que você tem que entender que fazer dar vida vai muito além de técnica. Por exemplo, inclusive isso está lá no Illusion of Life. Parece uma poesia, mas é uma verdade sobre o que é animar. Tem umas citações lá assim. Não são os olhos. Imagina um cara que desenha muito bem, faz desenhos hiperrealistas. Aí o cara vai fazer um olho, luz de sombra, o brilhozinho do olho. O cara faz tudo. Só que para a gente dar alma para o personagem, não é você saber desenhar um olho anatomicamente perfeito. É você saber desenhar o olhar. O olhar que vai gerar a conexão emocional com a audiência, que vai transmitir a ideia que você deseja. Então não basta
saber desenhar bem. Então, quando a gente vem, não estou nem falando da IA, falando de bons artistas. Tem um cara que desenha muito bem, tem um cara que sabe da alma, da vida para o personagem. Vou dar um exemplo aqui, ó, o Glen Keane, animador da Fera, na Disney. Cara, você pega um rabisco do Glen Keane. Inclusive, assim, é difícil achar um animador que consiga trabalhar a profundidade do olhar dos personagens do Glen Keane. Cara, aquilo é tão humano. Mas você vê ao mesmo tempo que é um desenho. Que loucura, é um desenho, mas o olhar dele é um olhar humano. Tem um sentimento ali que você não consegue descrever. Então não é simplesmente um olho, é um olhar que o cara desenha. Não é simplesmente uma boca, é um sorriso. É diferente. Então não adianta você. Quantas pessoas sabem desenhar muito bem, mas o desenho é tudo parece um robô, um Android, né? Está faltando alma. Eu não estou falando de IA ainda. Então, para onde que a IA está caminhando? A IA está caminhando para esse lado. Ela está aprendendo ainda a manter a consistência. Tudo é muito técnico. Ela está aprendendo como resolver os problemas da falta de consciência técnica. Nas pesquisas que eu tenho feito, que eu comentei aqui na live, que eu acabei descobrindo sobre animação? Eu já tinha essa intuição, e aí pesquisando eu descobri uma lógica das programações das IAs, que eu falei, opa, isso aqui está colaborando com aquela intuição que eu tinha. Eu sempre intuí que qual é o problema da IA em reproduzir animação 2D? O problema é que a animação 2D ela é fake total. Por exemplo, para você transmitir, você tá em duas dimensões, mas para você transmitir a ideia de profundidade, em duas dimensões, você desenha uma parte grande, uma parte pequena. O computador vai ler isso. Quando você vai para um ambiente físico, ele adiciona uma terceira dimensão. Essa terceira dimensão ajuda o computador a entender que ele posiciona no eixo Z da terceira dimensão, que é o eixo da profundidade. Então, ele calculando o eixo Z, ele vai gerar perspectiva. Você vê uma tela plana, obviamente, bidimensional. Nossa tela é bidimensional. Mas o cálculo que a inteligência está fazendo ali é um cálculo de tridimensionalidade. Por isso que a IA está indo super bem no hiperrealismo. Até mesmo que ele fala, pô, como é que ela consegue fazer isso no hiperrealismo quando ela vem para o 2D sair essa atrocidade que elas estão fazendo? Por isso. Porque para a IA, o ambiente físico ele tem mais dados para serem usados no aprendizado. Só que a animação 2D, ela buga o negócio todo. Isso aqui não é, isso aqui, a animação 2D, ela está relacionada com a ótica do ser humano. Então, o ser humano, ele enxerga por meio de visão de ótica. Ó, vou dar um exemplo sobre isso aqui, que é muito comum acontecer em produções, grandes produções. Aí você faz o rig no personagem, você faz o rig do personagem, você vai e faz. É muito comum isso, gente, muito comum mesmo. Vou pegar uma caneta aqui. Aqui, aqui. É muito comum isso em produção, tá? De animação total. Aí o cara faz assim, ó. O cara vai, faz o pé de um personagem, por exemplo, 3/4 de frente, por exemplo, tá? Então tá, ele fez o pé do personagem 3/4 de frente. Não faz sentido você desenhar de novo se fez o pé direito, não faz sentido você desenhar esquerdo se você pode somente espelhar. Aí você dá Ctrl C, Ctrl V, espelha. Tá? Faz de conta que eu dei Ctrl C, Ctrl V aqui. Idêntico. E aqui tá tudo ok. Olha que erro bobo para quem não tem noção. Por isso que eu falo, tem que entender fundamento. Olha que erro bobo. Faz de conta que eu dei Ctrl C, Ctrl V, tá? É igual. Ok, beleza. Então, meu personagem tá assim, ó, por exemplo. Tá posado assim. Ah, desculpa, vocês não estão vendo minha tela. Perdão.
serem avisados. Não é problema, não. Água aqui, recebemos, isso aqui. Vocês estão vendo a tela que tem a animação do Planner aqui? Pô, maravilha, então tá bom. Tá na tela certa. Aí, olha só, o que eu estava falando é isso aqui, ó. Eu fiz esse pé, tá bom? Faz de conta que eu copiei ele, Ctrl+C, Ctrl+V e fiz esse outro. Até que eu estou desenhando, né? Em cima da tela, então não dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V. Mas faz de conta que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é muito básico, tá? Em produção de animação total, né? Que é uma maneira de você ganhar tempo. Então, tudo que é espelhado, você só faz uma vez. Você faz o banco de uma mão, o braço, que faz o braço inteiro, toda a library, você faz um clone e do outro lado você carrega a biblioteca. A perna, né? Primeiro o olho. Mal isso, tá? Uma maneira de ganhar velocidade, tá? De produção. Aí faz de conta, tá? Que você fez o espelhamento da perna aqui. Quando o personagem está com os dois pés a 45 graus, tá total, ok, tá tudo perfeito. Gente, olha como é importante a gente dominar fundamento. Agora, esse cara quer virar o personagem, por exemplo, o personagem está frontal, aí esse pé está 45 graus para cá e esse para cá. O espelhamento funciona. Só que agora ele quer desenhar o personagem dele 45 graus em relação à câmera, tá? Aí ele vai posar agora aqui as pernas do personagem. Aí ele faz a primeira perna, tá? Isso aqui no cutout não é tridimensional, você tem que fazer na mão. Quando ele vai fazer a perna do outro lado, ele pega esse mesmo pé do lado esquerdo e direito, que tem o mesmo tamanho, ele agora vai colocar esse pé lá no fundo para encaixar numa perspectiva, por exemplo. Só que aí o pé de trás fica assim, ó. Por exemplo, deixa eu pegar outra cor aqui. O pé de trás fica assim, ó. Quando você olha esse pé de primeiro plano e esse pé de segundo plano, qual é a sensação que você tem? O pé do primeiro plano está pequeno em relação ao pé do segundo plano. Ele fala, ué, mas é estranho, porque quando eu fiz os dois do mesmo tamanho. Só posicionei, eu virei o personagem 3/4, peguei esse pé que eu fiz do mesmo tamanho, coloquei lá, esse aqui, aqui. Por que que parece que o pé do segundo plano está gigante perto do pé do primeiro? Porque o ser humano, ele está acostumado a entender que quando você tem dois objetos do mesmo tamanho, com diferenças de profundidade, o objeto que está mais distante fica pequeno. Então, o nosso cérebro bate o olho, ele entende que pelo plano, pela perspectiva, isso é intuitivo. É algo que você não calcula. Um leigo entende isso. Entende? Não? Um leigo sente, ele não sabe por que está errado, mas ele sente. Aí ele olha assim e fala: o personagem tem um pé maior que o outro. Por quê? Porque o cérebro humano está acostumado a entender que quando o objeto tem o mesmo tamanho e um está num espaço de perspectiva, de profundidade diferente do outro, vai haver uma compensação de tamanho. Mas o ser humano não vê essa mão minha aqui que está no fundo, ele não vê essa mão minha do fundo como sendo uma mão pequena. Ele entende que essa mão está mais distante. Só que isso tudo está acontecendo numa área bidimensional, numa tela, duas dimensões da tela. Para que você entende essa tridimensionalidade, a gente cria ela. A gente cria essa sensação de profundidade com base nessas relações de tamanhos. E isso aqui não é cálculo matemático. Isso aqui não é cálculo matemático. Isso aqui é ilusão de ótica, é o que você está acostumado a ver. E é aqui, não sei, para quem faz desenho técnico aqui, já ouviu falar em perspectiva isométrica. O que é perspectiva isométrica? É quando você coloca um objeto em perspectiva, sabe naquelas folhas de engenharia? Hoje já não usa mais isso, né? Eu fiz desenho técnico, né? No Senai, na minha adolescência, então eu acabei aprendendo isso lá também.
você tem umas folhas assim, tudo é quadriculado, quadradinhos todos do mesmo tamanho, né? E aí você usa isso aqui para fazer tudo de perspectiva. Então, por exemplo, vou desenhar um objeto aqui na perspectiva. Você vem aqui, ó, liga esse quadrado com esse com esse com esse, né? Esse aqui é um quadrado. Agora você vai achar um quadrado lá no fundo, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. Agora você vai ligar as arestas. Quando você trabalha com uma folha dessa de perspectiva isométrica, você vai sentir que o objeto fica abrindo para o fundo, assim. Quem tem feeling artístico sabe que a sensação é essa. Aí você fala, é estranho, porque eu coloquei a mesma medida do fundo, eu coloquei na frente. Novamente, ilusão de ótica. A medida realmente é exata. Só que o nosso cérebro está acostumado a entender que um objeto que está ao fundo tem que ter um tamanho menor. É lógico que isso aqui agora vai ser de acordo com o fundo de fuga, tá? Ele tem que ser menor, ponto. Seu cérebro sabe que tem que ser menor. Esse menor é o equivalente para compensar a perspectiva, entendeu? Nesse caso, o ponto de fuga está próximo do objeto, né? Entendeu? Mas esse menor é o equivalente para compensar, né, a proporção, etc. Mas isso tudo aqui, gente, é ilusão de ótica. A gente faz isso no papel aplicando ilusão de ótica. Você desenha pequeno, desenha menor para dar a sensação. Aí você vai para o anime. Os caras exageram na perspectiva, né? Aquela lente olho de peixe até muito mais. Aí pega lá a inteligência artificial. Vendo isso. Até agora os estúdios não conseguem chegar legal. É tanto essa cena de ação dinâmica do anime, porque vai quanto também a animação bidimensional mesmo. Então, a inteligência agora está começando a fazer uma simulação de vetor. Pô, mas aquilo ali, nem na época que a gente faz Xuxinha, a gente estava fazendo tão tosco. Estou falando dos primórdios do cutout. Mas nem naquela época a gente fazia tão tosco. Então, o que que a gente vê? Vai surgir uma nova categoria de produtoras, mas vai ser uma categoria de produtoras de baixa qualidade. Produtoras que vão focar mais no volume de produção do que na qualidade. E é isso. A galera vai surfar essa onda e tá tudo bem. Entendeu? Pode ser que você inicie nessa onda também. E aí, de repente, o seu canal provavelmente vai ser algo na web, né? Que é uma mídia barata, gratuita, podemos dizer assim, né? Se você criou o conteúdo que conecta com o seu público, então vai embora. Aí pode ser que quando começar a crescer, você queira investir aqui. Vou dar um exemplo para a Rafa Tuma. Fez isso, né? Ela começou, aqueles memes ela que fazia. E aí o negócio foi crescendo. E ela começou a ganhar grana. E com grana ela vai continuar fazendo operacional? Não. Ela vai investir mais no estratégico, né, tático e executivo. E o operacional ela vai começar a contratar pessoas para fazer. Novamente, a Rafa tomou um exemplo, que a tecnologia, antes ela contratava alguém, não, hoje ela entrega pessoas. A minha pergunta é, será que realmente o cenário é para todo mundo ficar sem emprego? Ou, na verdade, vão surgir novas oportunidades para quem tem interesse em, de alguma maneira, encarar essas novas oportunidades, de repente, crescer? Então, assim, são questões, tá? Eu não sou dono da razão, mas eu tenho fortes motivos. A minha própria vida é um exemplo de que foi isso que aconteceu. Pode ser que agora não aconteça isso, mas tem grande chance de acontecer de novo isso. Eu tenho projetos aqui engavetados que, para produzi-los, eu precisaria ganhar grana digital e eu estou no Sudeste. Minha produtora, meu CNPJ é do Rio de Janeiro. E o eixo Rio-São Paulo, só para vocês terem noção, o eixo Rio-São Paulo, dentro do cenário nacional de editais, ele é um eixo destacado do restante do Brasil. Produtoras do eixo Rio-São Paulo são consideradas produtoras, é como se tivessem uma vantagem a mais, e de fato tem. Elas têm uma vantagem a mais em relação ao... Por quê? No eixo Rio-São Paulo, especialmente São Paulo, foram onde a gente formou os primeiros diretores de animação aqui, se consagraram, as primeiras produtoras, as grandes produtoras, os grandes projetos, tudo veio para Rio e São Paulo, especialmente São Paulo. Mas o Rio também depois cresceu junto, e aí a gente tem Rio e São Paulo muito forte, produzindo animação aqui no Brasil, eu falo há mais tempo. Logo, as outras regiões do Brasil não conseguem competir com o currículo.
surge um edital e pede currículo de diretor, ou pede currículo de produtora, se a tua produtora é pequena e você está começando aí no interior de algum estado aí do norte, nordeste, centro-oeste, até do sul do país, você tem uma desvantagem, você não vai ter currículo, você não estava nesses projetos, aí você fica de fora. Então, o que que acabou acontecendo? A lei da cota determina que as regiões norte, sul, centro-oeste, né, e nordeste, essas regiões, elas são favorecidas pela lei da cota. Saiu um edital nacional, ó, Rio, São Paulo, sim, vocês vão competir, legal, mas quem quiser se beneficiar da cota, porque está numa região nesse sentido desfavorável, entra pela cota que você vai competir somente com quem também entrou na cota. É uma maneira de garantir que vai ter grana também para essas produtoras dessas regiões que não tiveram nos mesmos lugares que as produtoras do eixo de São Paulo estão. E isso tem feito com que surjam, a cada dia que passa, várias e várias novas produtoras desses eixos. E detalhe, esse dinheiro é um dinheiro da Convencim, que é um fundo destinado para produções do audiovisual, para a fomentação da nossa indústria. Sabe o que acontece? Tem grana em muitos municípios e não tem ninguém para acessar, e esse dinheiro é destinado para esse fundo. É a caixinha do audiovisual. Você não pode pegar esse dinheiro, vou pegar e vou botar na educação, vou pegar e vou botar na saúde. Porque essa grana não foi gerada por qualquer receita. Essa grana é uma grana que saiu do imposto que você que é MEI, você que é ME, eu que sou produtor também, você que quando você fez a animação, você pagou imposto lá no seu, você tem lá passou nota e você declarou seu imposto de renda e você foi descontado. Todos nós pagamos imposto pela área do audiovisual, pela categoria do audiovisual. E a grana desse imposto, uma parte, é destinada para esse fundo para fomentar a indústria. Por esse motivo, você vai ter um monte de produtor aí em regiões que tem dinheiro e não tem quem acesse a grana. No meu caso, eu estou no Sudeste. Aí é complicado. Todos os eventos que a minha produtora participou, de concurso, de coisa do tipo, a gente foi contemplado, a gente foi no evento, a gente ganhou o que tinha que ganhar. Todos. Agora, quando surge um edital que os caras vão botar grana, aí eles vão pedir currículo de produtor do Sudeste, currículo de diretor do Sudeste. E aí a minha produtora pequena, que está envolvida nas maiores produções que a gente já produziu aqui no Brasil, a minha produtora que é pequena, que estava lá fazendo, ela não foi a responsável pelo gerenciamento da grana do edital. A grana do edital foi depositada na produtora que ganhou o edital. Essa produtora não sabia produzir, ou não tinha know-how, ou não tinha equipe, ou não tinha infraestrutura. Contratou a minha produtora fez Sítio do Pica-Pau, fez Turma da Mônica, fez vários outros projetos para um monte de gente, olha aqui os mais conhecidos. Só que a minha produtora não foi ela que prestou contas para a Ancine. Então, para a Ancine, a minha produtora não tem crédito, digamos assim. É assim que funciona no mercado. Logo, para a minha produtora, por estar no Sudeste, conseguir pegar os projetos que eu tenho engavetado e levar adiante, é muito difícil. Eu tenho que ter grana para bancar, porque se for esperar um edital, não sei se eu consigo, estando no Sudeste. Você tem um QI muito forte, enfim, sabe? Então é complicado para mim, para minha produtora. De repente, pode ser que esse projeto que eu tenho engavetado, mais para frente eu consiga produzir. Ou seja, são engavetados, porque na condição atual, a minha produtora, ela serve muito bem como prestadora de serviço. Mas para conseguir a grana do edital, a grana do fundo setorial e outros fundos aí, para conseguir produzir, agora fica realmente muito difícil. E pode ser que com a IA, não sei, esses projetos que não vão desempregar ninguém porque estão engavetados. Não é que a minha produtora está aí como uma Disney. Vocês entenderam, gente? Então, assim, tem tudo isso envolvido. A gente tem que ampliar um pouco a visão, entender que pode ser muito bom para vocês, para mim. Eu também não sei ainda. Mas eu acho que se chegar no cenário de ser muito bom, vai ser bom para quem? Esse é o ponto. Eu garanto para vocês, para quem cria projeto,
E quem cria projeto vai precisar contratar o perito. Quem cria projeto e quem é perito pode ficar tranquilo. Agora, se você está dedicado só a ser o, sabe, é só apertar parafuso, aí a conversa pode mudar. Porque toda produção é assim, né? Quando a gente vai fazer um projeto, quais são as classificações que a gente contrata? Júnior, pleno e sênior, não é isso? O júnior faz o quê? Normalmente, nem sempre, né? Mas não, o júnior é o cara que vai fazer, vai quebrar o galho aqui. Então pode ser que o quebrar galho, talvez aí faça melhor. Mas eu tenho aqui alunos, por exemplo, né, alunos aqui da escola que, no quesito, apesar de ser júnior, eles estão aí desenvolvendo seus próprios projetos, criando seus canais, já estão sendo patrocinados e estão desenvolvendo o próprio negócio e nem precisaram trabalhar. Que eram pessoas criativas. Enfim, já deu para entender, né? Qual que é o ponto, né? Então, a criatividade, a IA não vai roubar, vai precisar de gente criando, né? A IA é só uma ferramenta. Agora, que ela vai, provavelmente, agilizar a produção, vai. Bom, para a gente avançar agora nessa questão do que a gente tem como diferencial e a gente tem que se especializar, né? É, como eu disse, muitos animadores focavam no lado técnico. O que é o lado técnico? Ah, olha, fazer squash spread técnico. Ah, eu preciso fazer a intervalação direitinha. Técnico. Ah, eu preciso fazer um traço, uma arte final bonitinho. Técnico. O personagem está em pé. Técnico. Sentou. Técnico. Agora, os grandes mestres, o que eles faziam? Eles se preocupavam em como contar uma história com cada traço, cada linha. É diferente. Assim, ele domina essa parte, ele é um perito. A preocupação dele não é essa, a preocupação dele é como contar uma história em cada traço, em cada linha, né? Então, nesse quesito, se a gente for fazer uma análise assim, sobre detalhes técnicos mesmo, podemos falar sobre design, design único, que envolve variações de formas, daqui a pouco eu detalhar mais, proporções exageradas, com um propósito, manter simplicidade e estereotipação. Tudo isso está dentro do apelo, tá? Tudo isso, tá? Só que não é estereotipação de qualquer maneira, estereotipação com alma, tá? Falando sobre design e variações de forma de maneira simples, né? Então, a gente está falando de silhuetas marcantes, né, no personagem. Quando a gente fala de silhuetas marcantes, do que a gente está falando? Vou dar um exemplo aqui, ó. Com uma pose. Ó, vamos analisar essa silhueta aqui. O que a gente observa? Vou dar um pouquinho menor para caber aqui. Tá? Vou parar por aqui, porque é o ponto principal, tá? Pessoal, essa proporção parece com o quê? O que lembra a vocês? Falem aqui no chat, aqui, comentem aqui. O que essa proporção lembra a vocês? Eu vou dizer, olha bem, o que essas proporções lembram a vocês? O que essa silhueta aqui lembra a vocês? Ó, o Pedro falou, isso, galera, esse bebê, né? Será que isso aqui é sem querer? Será que isso aqui é sem querer? Então, qual que é a intenção aqui
do design aqui do personagem. Ele tem um objetivo. Vamos pensar assim, ó. Bom, a gente está falando de um gato, um rato. O próprio tamanho, as proporções, né? Essas variações aqui de tamanho, formas, já tendem a mostrar que esse daqui é mais frágil. Só que como se não bastasse esse aqui ser mais frágil, eles aplicam proporções de bebê. Porque o cara poderia ser pequeno, ser uma miniatura mesmo. Como se fosse um homenzinho. Poderia ser um homenzinho. Só que teria o mesmo impacto, teria o mesmo apelo de você, além de ter essa diferença de tamanho, você ainda ter características que nos lembram um bebê, demonstrando meiguice, fragilidade, etc. Aí, de repente, um desenho desse aqui ficou imortalizado, tantas décadas depois da sua criação, continua sendo uma obra relevante, provavelmente vai continuar sendo, mas é porque houve todo um propósito por trás, tem toda uma preocupação. Vocês imaginam que a IA, de fato, tem essa capacidade, essa consciência? Hoje eu não vi nada ainda assim. Ela está só reproduzindo os movimentos. Ela está vendo movimentos e estéticas. Ela está produzindo movimento e estética. Ela pensa em movimentar, ó. Ah, o movimento natural tem esse tempo. Aí eu coloco o tempo. Esteticamente falando, ah, é assim, assado. E ela vai fazendo. Mas essas decisões do que fazer, como fazer e o porquê fazer, isso é muito do ser humano. E gera, na verdade, uma conexão com o telespectador. E isso aqui tem a ver com apelo. Ele poderia fazer um rato com outras proporções, mas tudo aqui foi intencional, tudo aqui foi de propósito. Isso, e sem falar que você vai gerando aspectos únicos. Por exemplo, ele é um rato, ok. Você olha esse personagem aqui, né? É um rato. Você olha a foto silhueta dele, né? E tem que é um rato, né? Para silhueta, associações que a gente faz com estereótipos que a gente está acostumado a ver de rato, né? Então a gente olha e fala, opa, esse aqui é um rato. Aí se a gente faz isso aqui agora, e aí? É um rato também, né? Então, o que que a gente observa? Isso aqui virou uma marca, né, cara? E se você fizer duas bolinhas juntas, qualquer coisinha aqui você já associa, virou uma marca. Vocês acham realmente que a IA vai conseguir ser memorável por criações assim? E a marca. Isso tudo partiu da cabeça criativa. Isso aqui tem a ver com tudo. Até que o Mickey foi sofrendo transformações ao longo do tempo. E as transformações justamente para trazer mais apelo. Então, uma das coisas está relacionada com o design e variações de formas. Então, você tem combinações de formas grandes, formas pequenas, mas sempre com intenção, sempre pensando em ressaltar a característica do personagem. E aí a gente vai gerando uma conexão com a audiência, e para a audiência aquilo é totalmente subconsciente. A audiência não tem consciência do porquê, mas ela gosta. Ela não sabe porque ela olha o piu-piu e ela se encanta. Quem é que não olha um bebê e se encanta? Observe que o piu-piu tem uma proporção parecida, né? Uma relação até mais exagerada, inclusive, do que o personagem aqui do Tom Jerry nesse sentido, né? Apesar do que eu acho que os personagens do Tom Jerry tem uma peluzinha de mais fofura. O piu-piu também tem também um pouco, né? Tem também, né? Só que o é muito mais cabeçudo, né? Um pouquinho de cima. Né? E a pessoa olha, gosta, acha fofo. Só que o leigo não entende, mas o artista, ele tinha intenção quando ele fez. Quem sabe? Até agora eu não estou vendo a IA. Mas também, falei
proporção exagerada com propósito, né? E aí, quando a gente fala da proporção exagerada com propósito, vai entrar de novo esse papo que a gente está tendo aqui. Então, meu personagem é uma criança, o que que você faz? Você exagera, vou deixar a testa maior, tem um propósito, estereotipar, deixar ainda mais caricato as características de uma criança. Se o cara é um vilão, ele vai ter uma forma, depende, obviamente, né? Tem vilões que não são tão imponentes, falando de tamanho, não são como o Kronk. O Kronk nem é vilão, mas o Kronk, o tamanho dele é um tamanho de alguém imponente, né? Forte, o Hércules, né? Tem vilão que não é imponente. O esqueleto do He-Man é imponente, né? Mas ainda assim, ele vai ter uma postura corporal ameaçadora. Aí você vai, não é bem um vilão, aquele cara não é um vilão. Ele não é um vilão, né? Mas vamos lá, ele quer ser um vilão. O cérebro lá do pinte o cérebro. Quais são as proporções do cérebro? Proporções de bebê, de novo. Agora é para gerar o oposto, né? Aqui é para ser cômico. Então ele está usando agora as proporções exageradas com o propósito de deixar esse cara. Tipo, cara, quem é que vai te levar a sério, cara? Você é um bebê. O cara com aquela voz grossa. Mas olha a estrutura dele, que fragilidade. É para deixar claro que ele é uma mente maligna, mas o corpo não ajuda, né? Olha, gente, quanta coisa por trás, né? Criação. Poxa, difícil, mas hoje eu não estou vendo nada. E a está muito longe de ter essa intenção. A intenção não vem da IA, a intenção vem da gente. Você pode escrever um prompt orientando a IA. Vamos lá? Já gera a cabeça. Você olhou, ainda não está, vamos continuar. Não, agora só festa. Diminui a boca, aumenta o olho. Você pode escrever. Você pode até gerar na IA, mas não foi a IA, você teve que operar aquele negócio. Por isso que eu falo, é uma ferramenta. Quem tem a intenção é você. Quem tem a intenção é você. A IA, ela não tem essa capacidade ainda. Não sei se vai mudar, mas hoje está muito longe. E detalhe, novamente, eu não estou falando dos erros grosseiros que a gente vê de inconsistência. Estou falando de algo a mais que a gente, que o ser humano tem, que a IA não tem. Se eu tiver uma cabeça humana lá atrás, com intenção, corrigindo, ela não chega lá. A IA, de fato, é uma ferramenta. Tem a questão da simplicidade também, né? Simplicidade, como a gente costuma falar, né? De menos ser mais, né? E o que que a simplicidade traz para a gente? A simplicidade, ela nos ajuda a ter uma comunicação mais clara. Você trabalha com formas simples e comunicações claras. E o apelo puxa tudo isso. É muito comum no design, por exemplo, a gente ficar fazendo contraste entre formas pequenas. Normalmente a forma pequena ela vem carregada de detalhe e formas grandes, mas limpas. É uma simplicidade. O que aconteceria se a gente também chega a forma grande de detalhe? Por ser grande, ela já tende a chamar atenção para ela. Se você enche de detalhe, você não vê os outros detalhes. Você só consegue ver aquela forma gigantesca gritando, falando, olhem para mim. E aí você equilibra. Aqui eu vou colocar menos detalhes porque a forma é grande. Poxa, ali é pequeno, ali eu vou colocar mais detalhes para gerar um equilíbrio. Tudo isso tudo isso é intencional. Está dentro da simplicidade. Outra coisa, você misturar, combinar formas simples com complexas. Se fosse um personagem aqui assim, ó, braço de um personagem, no caso, né?
E aqui ele está com o braço dobrado. Estão vendo? Olha a forma de fora. Super simples. E a de dentro? Cheia de curvas. Aí, se você coloca muito detalhe na parte de dentro, na parte de fora, você começa a poluir a imagem, né? Começa a gerar uma poluição visual, né? Aí vai colocar dobrinha daqui de fora também. Aí vai colocar um monte de dobras. Aí você vai encher de mais detalhe. Chega uma hora que você não consegue nem ler mais a expressão do personagem, de tanto detalhe que você colocou. A costura da roupa do cara, né? Aqui tem a linha da costura, que passa por aqui, e vai para lá, aí você faz a costurinha ao redor, né? Mas aí de dentro. Aí você vai fazer as marcações de luz e sombra e vai embora. Aí você vai começar a colocar os detalhes da unha, todas as falanges do personagem. Aqui eu sempre fiquei em duas. Você já vai logo para três. Aí você vai colocando todos os detalhes, todas as falanges, você vai embora. Aí no final você olha para a forma e você vê todo trabalhado. Você não consegue nem ler direito. Cara, que passar aqui, ele quer permitir isso. Faltou ter o bom senso na hora de também colocar assim, né? Você não vai sobrecarregar o personagem com detalhes desnecessários. Você coloca a informação necessária, conectou, parou. Carrega ele. Ó, aqui mesmo a gente tem um exemplo disso, ó, no design do personagem. Será que o animador ele não saberia fazer um pijama mais detalhado? Será que ele não saberia? Com certeza saberia, né? Mas por que que o pijama é limpo? Chama a atenção do pijama. Imagina se ele começa a colocar aqui corzinha, coraçãozinho, fica lá. Cara, você vai bater o olho na imagem, você vai grudar o seu olhar e você de repente vai perder o foco com a expressão do personagem, com a intenção dele. Da mesma maneira aqui, ó. Será que o cara não conseguiria fazer uma calça, um sapato? Será que ele não poderia fazer? Poderia. Poderia encher de detalhes. Só que se ele fizesse isso, provavelmente você começaria a perder a caracterização do gato. É mostrar, é um gato ainda. É um detalhezinho aqui, ó. Você vê que isso aqui é o detalhe necessário só para você transmitir a ideia. Esse cara é um tenor. Então, o cara foi e colocou. É lógico que um tenor não anda sem calça, nem sem sapato. E é lógico que os ternos de um tenor tem muito detalhe. Tem a costura, tem o bolso, tem não sei o quê, tem um monte de detalhe. O cara limpou tudo isso. Colocou só a essência. Ele colocou só o necessário para gerar a comunicação. Só o necessário. O que eu preciso para gerar comunicação aqui? Eu só preciso simular que é um terno, não precisa ser um terno exato, uma representação. O suficiente para a gente conseguir transmitir a ideia. Vou manter ele sem calça para você ver que é o gato ainda. Ele não virou um ser humano agora com cabeça de gato. Continua sendo gato. Gato com a roupinha. Isso é simplicidade, né? E por último, a estereotipação com alma. O que que seria isso? Né? Aqui, ó, oferta limitada. Como alguém botou aqui no chat? Ah, veio um Zé aleatório. Esse aqui é o Eduardinho. Ô, Eduardinho, você tá aí, meu amigo? Prazer ter você aqui, hein? Mostrando aqui, ó, como se aproveitar das animações para formar curso de banana. É bem por aí. Tudo bem, vai ter gente que vai comprar. Eu garanto para vocês que, ó, isso aqui, por exemplo, não está desempregando ninguém. Tá? O cara tá ganhando o pão dele, não tá? Mas não vai desempregar ninguém. O cara que entrar nesse curso não vai aprender a animar. Esse cara vai precisar de um curso especializado, não vai aprender a animar. Então, no final, assim, não está desempregando. É aquilo que eu estou falando, gente. Não tem por que ter medo. Não existe essa concorrência para quem está fazendo a coisa certa, naturalmente. Você está fazendo a coisa certa, fica tranquilo, vai ter um espaço para você. E esse cara está ganhando o pão dele. Assim, o que acontece? Para mim, o problema disso aqui não é nem o cara ganhar o pão dele. Para mim, o problema disso aqui é o cara enganar alguém, porque aqui de fato é enganação.
cara não vai ensinar animação, vai ensinar animação. Aí eu acho ruim. Você prometeu, cumpra. Você está prometendo uma coisa para alguém? O que você está prometendo? Aí eu acho que é o problema. O problema não é o cara usar IA, mas a partir, uma coisa eu quero falar, eu vou te ensinar a usar IA. Como gerar prompt é uma coisa. Outra coisa eu quero falar, eu vou te ensinar a animação. A animação é dar vida, é dar alma. O cara já deu vida e já deu alma para alguma coisa, vida mesmo e alma mesmo, senão ele é um operador de prompt. Aí esse cara está falando algo que ele não faz e está vendendo. E nesse momento ele está lesionando alguém. Aí eu sou contra. Aí eu sou contra. Mas se fosse qualquer um aqui, que é perito, começou a mexer lá na IA, entendeu como usar o conhecimento que tem e fez aquilo dar resultado. E esse cara agora está te ensinando a fazer o que ele faz, ele está usando uma ferramenta. Eu, por exemplo, eu dou aula de tumbum, né? Dou aula de tumbum já há muito tempo. Formação tradicional e tumbum, muito tempo. Né? De uma certa forma, tem gente que gosta muito do tradicional e de repente fala, pô, sim, mas eu também tenho base do tradicional e estou ensinando como usar o conceito tradicional no tumbum. Diferente, né? É um perito. Qualquer um aqui, por exemplo, entendeu a coisa, conseguiu fazer um bom uso da IA e agora diz que vai ser útil para pessoas, não tem problema. Para ninguém, o cara está ganhando, o cara está criando um novo mercado, não desemprega ninguém. E não pode enganar as pessoas. A pessoa falar que vai te ajudar a fazer uma coisa, sendo que na verdade ele não vai te ajudar. Ele está só te manipulando para botar dinheiro no bolso. Poxa, isso aí é grave, né? Mas infelizmente realmente. Mas é caso a gente ficar esperto, né? Para não cair nesse golpe aí. Mas golpe está tendo para todo lado. Ó, a minha sogra, estou até fugindo do assunto rapidamente, mas tem a ver com inteligência artificial. Aí minha sogra chegou aqui em casa tem 2 dias. Aí ela me mostrou lá um remédio que ela comprou na internet. Cara, quando eu olhei o negócio, eu falei, não, não tô acreditando. Eu acho que da mesma maneira que tem regulação para proibir que crianças, né, eu acho que abaixo de 14 anos, se eu não me engano, ou 13, possam criar contas, porque ela ainda não tem a, a, o cérebro dela formado de forma plena e, por consequência, ela não está preparada para tomar boas decisões, pode cair em golpe. Eu acho que a gente deveria ter uma regulação também para pessoas acima de, sei lá, 60 anos, 65. Porque, mano, talvez, vai, 65 anos, mas eu acho que 60 anos a gente já tem uma galera mais antenada aí. Porque, pô, o que os caras estão aplicando de golpe no velhinho é brincadeira. Aí os caras pegaram lá o Drauzio Varela, fizeram uma animação com IA, com a voz que, assim, lembra dele, mas quem sabe da IA sabe que não é ele, mas convencendo os velhinhos a comprar com fulano. Aí fala o nome do fulano de tal, que, ó, compra com fulano, que eu conheço ele. Aí o cara gera uma foto com IA, cara, de uma pessoa qualquer lá, do lado dele, abraçado. Fala, caraca, os caras estão pesados no golpe. Isso que eu falo, sabe? Aí é o problema do uso maléfico. E os caras estão ganhando dinheiro, 300 e poucos reais ali o produtinho que ele vendeu. Para quantos idosos eles não estão vendendo isso? Vendendo placebo, se aproveitando da fragilidade dos idosos, conhecimento tecnológico, se aproveitando do estado emocional, das doenças que chegam com a idade e roubando dinheiro na aposentadoria dos idosos. Então, o que deve ter de idoso caindo nesse tipo de golpe não deve ser brincadeira. Aí, esse é o problema. Então, infelizmente, a gente, né, vive num sistema que as pessoas são. Infelizmente, tem muita gente lá. Então, tem que incentivar nossos familiares. Tem golpe, ainda mais agora na era da IA. Ó, esse é o meu discurso, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Esse aqui é o Evanildo, esse é o meu discurso, não tem IA aqui. Se em algum momento você se encontrar um vídeo meu falando o contrário ao que vocês estão acostumados a ouvir, desconfiem que é IA. Pode acontecer. Então, desconfiem que é IA. É esse tipo de consciência que a gente tem que ter. Então, não é só ver a imagem, ver o vídeo, e você falar, foi a pessoa que falou. Tem que ter esse tipo de consciência. Porque quem me conhece sabe como eu sou. Se vocês verem aí um vídeo meu
bizarro, falando coisas totalmente contrárias ao que vocês estão acostumados a conhecer do Evanildo, desconfiem que é IA, para não cair em golpe. Porque pode acontecer, alguém pode em algum momento começar a fazer isso. Já estão fazendo, né? Só que estão fazendo a princípio com pessoas mais famosas. Mas em algum momento pode fazer com a gente, né? Que é comum, mas de repente o cara conseguiu dados ali, contato de pessoas próximas. E pode ser que daqui a pouco, eu acho que a gente vai caminhar para entrar nesse mundo de insegurança total. Eu acho que a gente vai caminhar para isso, né? Porque muita gente aproveita isso aqui para tirar proveito. Então, novamente, desconfiem, tá? Se vocês verem o Evanildo fazendo o contrário, desconfiem. Bom, galera, alguém comentou aqui que viu um vídeo do canguru no avião. O avião em Ariá, né? Então, galera, o negócio tá aí terrorista. Então, realmente, a gente tem que desconfiar de tudo que a gente vê. Sabe? Tem que pesquisar, tem que conferir a fonte, né? Realmente, assim, quem não tiver atento vai acabar caindo em golpes ali, né? Tem que ficar cada vez mais atento, né? Os caras vão se especializando. Mas vamos lá, a última coisa que eu queria trazer para vocês aqui também para comentar é sobre a estereotipação com alma. Então, quando a gente fala de fazer animação estereotipada, na verdade, né? A gente não está falando de fazer uma animação clichê. A gente está falando de usar elementos visuais que geram conexão instantânea com a nossa audiência. Sobre isso. Tá? Então, não é sobre você ficar fazendo o clichê. O que é um clichê por clichê? Vou dar um exemplo aqui. Agora eu vou ter que mostrar. Vou mostrar primeiro a IA, depois eu vou voltar aqui para a diferença do que é um perito usando isso da forma certa. Vamos lá. Vou pegar esse aqui. Bom, o personagem está feliz, né? Comer e tal, está feliz. Não vou nem falar dos erros bravos aqui, porque isso aqui que eles vão corrigir em algum momento, mas já deu para ver que não está fácil para eles, né? Cara, se a gente tirar aqui, por exemplo, vamos tirar a boca do personagem que lembra de uma certa forma que ele está feliz. Olha só a ação corporal do personagem como tudo. Observe a ação corporal. Olha a silhueta, olha como o personagem está posado. Aí você tem essa outra cena aqui também. O personagem comenta. Aí você tem um ratinho aqui que vai sair para sacanear alguém. Não vou nem falar dos bandos, né? Eu não quero pegar tão pesado, hein? Estou indo aqui para o nosso diferencial como artista. Olhem as posturas corporais dos personagens. De novo, olha a postura corporal dos personagens. De novo, não falando dele. De novo, olha a postura corporal dos personagens. Vou que vai fugir, né? Então, olha a postura corporal do personagem também. Correndo hacia trás, né? Olha a postura corporal dele, tá? Tá indo atrás para capturar de volta ali, não só a porta, como pegar o também, né?
É isso? Cachorro. Ah, o cachorro bravo, tá vendo? Esse detalhe. Olha a postura corporal do cachorro. Você tá bravo ali, não sei o que. Olha a postura corporal do gatinho também. Ok? Beleza. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Agora vamos vir para cá. Pessoal, quando a gente olha, você vê que eu parei em qualquer momento aqui, né? Mas quando a gente olha a postura desse personagem, olha a postura do personagem, olha a intenção desse personagem. Que leitura a gente faz? Mesmo que você não conheça a história. Qual a leitura que você faz quando você bate o olho aqui? Esse personagem ele está preparado, é a leitura que eu faço, tá? O personagem ele está preparado, ele, de uma certa forma, ele está com uma postura de alguém concentrado, ele está se sentindo orgulhoso, porque ele se preparou muito, aquele é o momento, ele é o centro das atenções. Note como que toda a cena colabora para você ter essa leitura, olhando um fotograma, né? Então, assim, tem alguns clichês aqui. Para passar a ideia de que o personagem é fino, olha o jeitinho que ele junta as mãozinhas. Assim, porque a intenção é essa, né? Mostrar que um tenor ele não é um qualquer cara, é um cara, né, de classe, um cara estudado, um cara letrado, né? E, inclusive, ele está se apresentando, provavelmente, né? Um tenor, ele se apresenta em teatro, logo, quem é a plateia dele? Em ambiente ele está inserido, então está no meio da alta sociedade. Ele é um cara fino, então olha a postura dele, olha a pose dele. A mãozinha aqui toda. A postura dele fala, isso aqui é uma estereotipação. Estereotipação com alma é isso. Isso faz parte do apelo. Não é simplesmente o personagem ficar cantando, que é o que a IA está fazendo. Por isso que eu fiquei falando, ó, presta atenção no futuro corporal. Se o personagem está bravo, o corpo do personagem se projeta igual. Se o personagem está feliz, igual. Se dá risada, é igual. Se o personagem está bravo, está reclamando, igual. Vocês perceberam que a IA ela está movimentando, ela está focando em. Imagina um ator que se concentra em ação. O texto fala pro cara, ó, o seu personagem, ele entrou numa sala, ele sentou, depois olhou para um lado e para o outro, levantou e tal, tal. Aí o cara se concentra nas ações. Aí o cara se concentra em, vamos lá, como que eu vou pisar? Um, dois, três, quatro, cinco passos, virei. Agora sentei, encostei. Agora levantei de novo, vou para o outro lado. Um, dois. É assim que se atua? Não. Você, na verdade, nem pensa nessa questão técnica. Você, na verdade, vai pensar num propósito. Por que que eu tenho que andar até aquele sofá? Ah, é porque o seu personagem ele acabou de chegar do trabalho e ele está exausto. Pô, já não é mais um, dois, três passos. Não, agora o cara vem, agora o cara já vem cansado. Tinha que sentar no sofá. Por que que ele senta no sofá? Porque está tão cansado que ele desaba. Então já não é mais simplesmente sentar no sofá. Olha como você começa a contar uma história através da estereotipação. O cara é cansado, então o cara agora desaba. Por que que ele levantou e foi para ter outro lado da... Ele ouviu um barulho suspeito, pode ser um ladrão. Então, de repente, ele já não é mais simplesmente levantar aí. Ele já ficou sob alerta. E essa caminhada dele agora, talvez, se ele não quiser que o ladrão perceba que tem gente em casa, porque ele quer pegar de surpresa, quer ver qual é, ele vai andar agora cauteloso, devagar. Não é isso? Mas talvez ele tenha uma atitude de enfrentamento mesmo. Então ele já vai para cima, entendeu? Quem tá aí? Não é isso? É diferente. Vocês entenderam a diferença da IA para. O que eu falo? Assim, a IA ela pode aprender a movimentar, ela pode aprender a manter consistência. O que que ela não vai ter? Essa capacidade que a gente está tendo agora de interpretar o texto. Então, vai precisar de um perito, um perito. Eu, como diretor de animação, esse é o meu trabalho. Vai precisar de alguém perito falando, seja lá para quem for. Porque um diretor de animação hoje, ele dirige quem? Dirige o animador. Não é isso? Eu não sei se lá na frente vai ser outro personagem ali.
outro profissional ali. Mas se for, ele vai chegar pro cara e vai falar pro cara esse papo que a gente está tendo aqui agora. Ô, fulano, eu preciso que você coloque essa intenção no personagem. O diretor, ele deu um briefing. A IA não sabe ler o briefing. Agora, esse cara vai ter que ficar lá, meu, quebrando a cabeça. Por isso que tem que ser um animador. Por isso que o cara tem que dominar. Porque esse cara vai chegar lá, bom, o diretor pediu isso, ele pediu esse brinco. Caramba, ficou ruim isso que a IA fez. Vai refazer, vai refazer. Vocês entenderam, gente? Dá para substituir realmente 100% esse profissional? Vai mudar a ferramenta, mas dá para você jogar o perito fora e falar que você joga para a máquina fazer e vai ficar tudo perfeito, maravilhoso? Gente, o que a IA está fazendo hoje é brincadeira. Esse vídeo que eu comentei com vocês, que eu vi o cara pegando lá uns experimentos, o cara começou a mostrar onde que a IA começa a pecar. Ele gerou um texto, cara, a foto é, é realmente surreal. Esse é o tipo de coisa que eu acredito que a IA vai resolver. Surreal. Hiperrealismo. O mesmo texto, ele falou assim, ó, eu pegava o mesmo texto, porque o cara ficava mostrando os bugzinhos. O mesmo texto, eu só pedi para ele mudar o personagem, ao invés de ser um branco, ser um negro. Só dele mudar para ser um negro, a voz que saía, que antes saía de um jeito, quando ele mudava, eu quero negro. O cara agora começava a cantar. Era só para falar. O cara agora. Vocês entenderam? O computador ele não tem essa sensibilidade, mas eu acredito que isso ele ainda aprimora. Mas ainda assim, não tem como. Você precisa ter um ser humano ali fazendo curadoria, sabe? Olhando e falando, não, quero, não é assim. Eu acho muito difícil, de fato, a gente substituir mesmo. Agora, talvez o híbrido. Hoje, por exemplo, eu uso muito híbrido. Até comentei que eu vou trazer na live aqui alguns exemplos disso, né? Que é quando você usa a tecnologia até o ponto que ela realmente te trouxe uma vantagem. Com intervalação, se os keyframes permitem bem, a, o cutout intervala muito bem. Mas tem movimentos que os intervalos são praticamente, cada intervalo é uma informação nova. Não adianta fazer no ritmo. Ah, mas o cutout é rápido. Depende. O cutout é rápido quando você está fazendo alguns tipos de movimento. Para outros tipos de movimento, o que vai fazer você produzir rápido e com maior qualidade é frame a frame. E você começar a ter essa percepção. Eu imagino que a IA vai acontecer isso também. Eu imagino que a gente vai caminhar para um lugar onde talvez a gente consiga fazer algumas coisas rápidas com a IA e outras a gente precise do cutout, do profissional. Imagino que a gente vai caminhar por aí. A gente vê isso hoje no 3D, né? Aquelas texturas, normalmente a galera pinta a mão, textura de personagem, é muito comum que a galera vá para a mão fazer cenário, né? Mas aí ele modela no 3D, mas aí você tem um ilustrador depois que fica trabalhando essa textura, né? Fazer a malha ali de personagem, colocar por cima, né? Ficar por cima, né? Aí volta de novo para o computador para fazer eliminação. Eu imagino que, sabe, a gente não vai conseguir se livrar disso. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Mas se a gente for dar um presente, vai ter vários. Di giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cuccagno per un barbiere, vita più nobile non si dà. La 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 la. E, por exemplo, olha toda a clareza que o artista trouxe aqui. Por quê? Você tem uma lá, ó, gente, isso aqui tudo é intencional. Você vê que esse elástico ele já tem essa cor desde o início do filme, contrastando com o branco, com o preto, né? Ele já tem esse elástico desde o início do filme. A mão do personagem, ela não está em qualquer lugar à sua, ela está posicionada de forma estratégica para você conseguir enxergar aqui, ó, a caixinha aqui, para, sei lá, para a ratoeira, não sei, para a ratoeira não, para a casinha ali do personagem. Ao mesmo tempo aqui, o personagem, se você for reparar, a proporção dele na cena anterior e nessa, tem uma certa alteraçãozinha de propósito, para que você consiga projetar o corpo dele, posicionar bem o personagem na área recortada, que gera um palco, que é um outro princípio da animação, o stage, né? Gera um stage aqui, uma clareza. Tudo é proposital. Se você olhar bem, você vai ver que a orelha
do personagem, tudo direciona a gente para a mão do personagem para enxergar. E a mão, o corpo do personagem como um todo, ele está levando, conduzindo a gente o ponto focal ali, que é você entender o que ele fez com o personagem que está lá dentro da toquinha dele, etc. Né? Não é proposital, gente. La risorsa Aí, de novo, volta para essa coisa do cara que está tudo preparado, que está todo orgulhoso de si. Você olha o frame, você sente isso. Não é um personagem deprimido, todo cabisbaixo, todo frágil. Não é. É alguém que está orgulhoso de si. Esse é meu momento, né? E ele está cantando ali com toda ternura, com todo amor, sabe? Ele tá fazendo algo que ele realmente é apaixonado. E você olha o frame e você identifica isso. Não é uma pose qualquer genérica do cara só cantando, que é o que ela está fazendo. Não é simplesmente isso, né? Tem intenção nas coisas, né? E isso tem a ver com aquela questão da estereotipação que eu falei também, que a gente vê essa estereotipação no design, a gente vê essa estereotipação também na escolha de pose. può del mestiere Aí ele tá lá todo del concentrado, mestiere aí o cara vai e tira a concentração dele. E ele sente, pô, aconteceu alguma coisa que não era para ter acontecido. può del mestiere Aí ele nota que, tipo, fez um barulho ali, irritante, incomodou, tá atrapalhando a apresentação dele. E no primeiro momento, ele não quer sair da pose, ele tá ali, ele só dá aquela. Você, você lê tudo isso. O storytelling é muito claro. con la donna E ele vai se incomodando com isso, tipo, pô, cara, você não se toca? A cara dele é tipo, cara, você vai me atrapalhar, você não se toca. Agora olha o que você está fazendo, né? Olha onde eu tô, eu preciso continuar. E, galera, e é muito engraçado que assim, eu passo por isso, por exemplo, né? Porque eu trabalho hoje em dia no home office, no meu escritório, na minha casa. É muito comum, eu tô aqui e tal, às vezes dando live, de repente meus filhos chegam na escola, tem uma filha de 9 e um garoto de 5 anos, e já chegam fazendo barulho. E às vezes minha esposa também está meio distraída, ela não percebe que os meus filhos estão atrapalhando. E eu tô aqui, tipo, eu não quero sair, não quero perder a concentração dessa cena aqui. Eu não quero perder a concentração, tô aqui, mas eles começam, eu olho pro lado, aí tem momento que eu tenho que parar e ir lá e chamar. E às vezes eles percebem, eles vão, às vezes a porta do escritório está aberta porque não tinha ninguém em casa, eles vão teste, coisa do tipo, né? Mas é muito característico. Você vê, isso aqui, o artista, ele pensou de si para dar para o personagem. Aí tem isso mesmo. Porque quando a gente fala de apelo, para gerar conexão emocional, o artista ele dá uma contribuição com base na vivência dele. Ele pegou um texto, ele entendeu o que estava acontecendo. Como eu falei, eu olhei isso aqui, eu me identifiquei. Eu falei, cara, eu passo por isso. Então, quando você traz da vida real para a arte, na hora de fazer, você vai lembrar de situações engraçadas e você vai começar a pensar naquilo, vai colocar aquilo. Você vai transformar aquilo em storytelling. Novamente, vocês acham realmente essa? Disso tudo a gente está falando só do apelo, né? Tem muito mais coisa aí para a gente falar. Ele está tentando ignorar o cara, mas não está conseguindo. O con la donnetta la cara está desconcentrando. Por quê? O, aquela coisa do azedo do limão gerar caldinho na boca, né? Para algumas pessoas, né? Todo mundo tem isso, né? Mas a pessoa às vezes fica com a boca cheia de caldo e ele está sentindo isso. col cavaliere E aí ele vai se irritando. Porque ele não queria estar sentindo isso, mas ele está se envolvendo. Galera, vocês acham que ela está chegando perto disso? Olha a aflição do cara. O cara tá de não da margem. O cara tá suando frio. Olha a aflição do cara. Olha a irritabilidade. Gente, olha o detalhe. Na passagem, tá vendo? De um storytelling para outro. Olha o desespero do cara. Vocês acham que a IA vai conseguir fazer isso? Olha que aflição. O cara tá muito irritado. Olha a irritabilidade do cara.
cara tá aqui nervoso. Agora você olha a pose dele, o que que vem na sua cabeça? Se a gente tivesse que escrever uma frase para representar essa pose. Agora chega, já deu. Não é isso? Agora chega, já deu. Você conseguiu. Não é isso? Agora é o momento decisivo. Pô, gente, é muita intencionalidade. Não dá para simplesmente falar para a máquina lá, está acontecendo um show, um concerto, e um personagem está chupando limão, o outro está cantando, um faz isso, outro faz aquilo. Não adianta, não foi só assim que surgiu toda essa riqueza. Galera, lembra que eu falei lá, o cachorro tá bravo, não sei o quê. Aqui o cara tá bravo, tira de passar. Quando você ataca, você avança. Quando você se defende, você ataca. Isso é universal, isso é natural. Você tem lá, você está passeando com o seu cachorro na rua. Se o seu cachorro for maior que o outro, né, tiver um porte maior, provavelmente o outro vai fazer o quê? Pastar. E o seu? Ir para cima. Se o seu cachorro for menor que o outro for de porte imponente, a tendência é que o outro levante assim, recua. Então, quem ataca, avança. Quem se defende, recua. Gente, isso tudo aqui é intencional. O cara não fez, não foi sem querer que o cara colocou essa postura de avanço. É porque o cara está indo para cima, ele está indo para a guerra. Vocês viram isso com a Nayá, em algum momento? E teve situações que caberiam aí. Não tinha. Ah, e um detalhe importante, hein? Que o tempo todo acontece na, no Tom e Jerry do Chuck Jones. Vocês repararam como ele fica mudando o model sheet de propósito do personagem para deixar ainda mais cômico? Você vê que aqui o personagem está mais queixudão, para deixar ele mais ogro, né? Tirar a fragilidade. Em outros momentos ali que ele quis deixar o personagem mais frágil, ele diminuiu o queixo. Perceberam isso? Olha, ele diminuiu o queixo, ele não quis deixar queixo no personagem, ele quer deixar o personagem mais frágil. La risorsa Isso para dentro. poi del mestiere. Ó, queixinho para dentro, ele quer deixar o personagem mais frágil. Agora olha lá quando ele tá bravo. Aumentou o queixo proposital. Isso tem muito no Tom e Jerry do Chuck Jones. Con la donna Olha lá, viu? Tem queixo praticamente. Dá uma olhada aqui, ó. Tem queixo praticamente, né? Queixinho para dentro. il cavaliere con la donnetta Tem queixo, tá vendo? la 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 col cavaliere la 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 Agora aqui, queixão lá na frente. la 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 la. Bom, deu para ver aí, né, galera? Queria compartilhar isso aqui com vocês. Como eu disse, né, diferentemente da live no YouTube, entrar um pouco mais aqui nos detalhes, porque aqui a gente está com uma audiência que tem mais consciência sobre o mercado, né? E como vocês viram aqui, realmente, se a gente continuar focando em crescimento profissional, se a gente continuar focando em fazer o que o ser humano sabe fazer de melhor em comparação com uma máquina, que é criar, dar a sua contribuição para o seu trabalho, eu acho que dificilmente substituído você não vai ter. Desempregado você não vai ficar. Vai mudar a ferramenta. Eu falo isso, ó. Saí do tradicional, que era papel, desenho escaneado, aí fui para o Flash, Animate, levei do papel para o Flash o conhecimento artístico. Chegou um momento em que o Flash começou a ficar obsoleto, o Tumbum começou a ganhar espaço e simplesmente a gente adaptou, eu adaptei o conhecimento artístico que eu já tinha desenvolvido desde a época do tradicional, que foi para o Flash, agora foi para o Tumbum. Eu animo o 3D também, eu simplesmente levo meu conhecimento artístico para um, simples assim. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente for falar realmente sobre
sobre se manter, né? Assim, a intenção é essa, né? Que é me manter relevante no mercado. Quer se manter relevante? Investir em conhecimento. Conhecimento dos fundamentos, conhecimento de base, desenvolver a nossa capacidade artística e encarar IA, Tumbum, Morro, Flash, tudo isso é só ferramenta. Só ferramenta. Ferramenta na mão de quem sabe o que fazer, vai funcionar. E vão continuar mudando a ferramenta. Olha bem, a gente está analisando o desenho de que década é isso aqui. Isso aqui é antigaço. Aqui, não fala, não. Mas esse desenho aqui é antigaço, gente. Isso aqui tem quase 100 anos. Aqui, 80 anos, 90, 30 anos. É, 70 anos depois, uma época, isso aqui foi criado numa época que nem existia. A gente nem sonhava com a tecnologia que tem hoje. E hoje é relevante. Você pega isso para mostrar a superioridade. Mas a superioridade não é tecnológica, ela é artística. Eu acho que a arte não é. A arte não é. Então, essa é a contribuição que eu queria trazer para vocês aqui, para a gente é, tratar desse assunto, tá? E fiquem atentos, pessoal, que a gente agora voltou às nossas lives aqui, a Animact, como eu disse, com essa novidade, né? Uma live mais aberta para começar com o público que tem menos consciência lá no nosso YouTube, mas aqui no Discord, uma live mais densa para começar com vocês que já estão aí provavelmente trabalhando no mercado ou que querem entrar no mercado, mas que têm consciência do que quer, têm consciência do que é o mercado, né? E aí toda semana a gente está trazendo. Então semana que vem vai ter live minha no YouTube, fiquem de olho lá que a gente avisa, tanto nos nossos grupos quanto também nas nossas redes sociais, né? No nosso Instagram, aqui também no Discord a gente também está avisando, tá bom? E não só minha, tem parceiro nosso aqui também, o Wills, está com boas lives aqui também, falando sobre rigging, falando sobre mercado profissional. E, naturalmente, inclusive, eu é um profissional que já está com a mão na massa, vivenciando a coisa de corrigir IA. Porque ele também é editor de vídeo, então ele está sendo contratado já para ficar resolvendo problemas de IA. E como ele tem habilidade com outro software, então ele fica fazendo alguns constraints ali para conseguir arrumar os vídeos, os bugs que os caras não conseguem arrumar na IA. Essa é a prova do que eu estou falando. Ou seja, apesar da IA, emprego ele não perdeu, pelo contrário, está surgindo novos empregos, novos clientes. Pessoas que não contratariam ele, porque não tinha esse emprego antes. Hoje, cara que resolveu criar seu próprio canal, que é o caso dele, entre nas lives dele e tirem essas dúvidas diretamente com ele. Porque a gente vem conversando, ele vem falando um pouco sobre essa experiência dele. É um cara que até então não empregava ninguém, ou seja, não está tirando emprego de ninguém. Aí esse cara vai, porque com a IA ele consegue agora produzir. Só que aí os vídeos ficam com problema, e o cara não é perito, ele não sabe como arrumar isso. Aí o que ele faz? Quem sabe? Quem é perito? Aí ele descobre o cara que é editor de vídeo, mas também é animador. O cara também tem noção de produção, de pré-produção. Pô, esse cara também é legal. É o eu que está salvando a pele do cara. E o cara é gringo. O eu que está salvando a pele do cara. Então você vê, um cara que não empregaria ninguém, agora está empregando. O eu e mais algumas pessoas por conta da tecnologia. Então, eu acho que desempregado a gente não fica, não, viu? Não sou dono da razão, mas eu realmente tenho essa intuição sobre o nosso futuro na aula. Tá bom? Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta aqui antes da gente finalizar? Fiquem à vontade, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se rolou alguma pergunta que eu não vi aqui no chat. Ó, tem um amigo aqui, é o Arlen. Olá, Arlen, tudo jóia? Vamos ver aqui o que o Arlen está perguntando diretamente aqui sobre a live. Eu lembro que você disse sobre a tecnologia que aumentou a produtividade, barateando o custo. Acreditaria que, para termos o cenário atual de produções de estudos nacionais, foi necessário a lei da TV a cabo, né, a lei da TV paga, é isso aí. E as linhas de financiamento ao audiovisual, exatamente. Reforço isso porque estamos diante de lutas pela regulamentação dos streaming que garantam conteúdo nacional e direito à propriedade intelectual. Cara, realmente.
O Arlen, obrigado aí, viu, pela contribuição. Galera, isso que o Arlen falou realmente é algo muito importante. E o streaming, ele realmente se popularizou muito aqui, inclusive no Brasil também, no mundo todo, né? E o streaming, ele não entra ainda na lei da TV paga. Ele não entra. Então, o streaming ele ainda não é obrigado a ter dentro dos seus conteúdos, para que ele possa rodar legalmente aqui no Brasil, uma certa quantidade de produção nacional, coisa que a lei da TV paga trouxe para a gente. Inclusive, eu pude participar de um dos projetos, na verdade, dois, mas um eu participei no momento e o outro eu participei anos depois. Eu participei de um dos projetos que fez parte do start da lei da TV paga, que foi por meio do edital Anima TV. O projeto que eu participei como diretor de animação foi o Platts na TV, pelo estúdio Animatório. Porque, assim, o autor, ele escreveu o projeto, no caso, não lembro o nome do autor, ele ganhou com esse projeto, o Platts, e aí o autor escolhia uma produtora para produzir para ele. Aí a produtora escolhida foi o Animatório. O Animatório me escolheu para ser o diretor de animação desse projeto. Na época ainda não tinha meu estudo, estou falando em 2008, mais ou menos, por aí. Foi essa época que surgiu esse edital. Mas nesse edital estava o Tromba Trem, do Copa Studio, estava Vivi Viravento, que foi um outro projeto que eu participei depois também como diretor de animação, mas agora já pela Animax, 10 anos depois do edital Anima TV, surgiu aí o Vivi Viravento. Eu pude fazer agora a série do Vivi. O piloto não participei, o piloto o Ale Abreu fez sozinho, né? Filho dele. Mas quando ele foi fazer a série, eles contrataram a gente. Na verdade, contrataram, assim, a gente passou no teste, né? De concorrência com outras produtoras para fazer direção e animação do Vivi Viravento, que contei com a minha direção também, com a produção feita por parte aqui da minha equipe, né? Da animação, da IMAX. Então, a gente está falando que o streaming não entrou nessa lei, né? Na época não era nem tão popular assim, né? O streaming. Só que ficou popular. Então, se o streaming entrar nessa lei de obrigatoriedade de ter conteúdo nacional, a gente está falando de novo expandido. Foi a lei da TV paga que fez surgir os estúdios que a gente tem hoje aí, produzindo série. Provavelmente a Animax não existiria se não fosse a lei da TV paga. Porque graças à lei da TV paga, uma produtora como a Maurício Souza, inclusive ela estava na época encerrando o contrato com a Globo, por isso que esse primeiro projeto que eu fiz na Anima TV, a verba era do bolso deles, do Maurício Souza. Não era de edital. Porque eles ainda estavam rompendo ali o contrato que eles tinham com a Globo. Não sei se vocês lembram ali no ano, o Maurício Souza fazia umas vinhetinhas ali para a Globo, né? Era o máximo que eles conseguiam fazer, vinhetinha de 30 segundos, que eu me amarrava, estava assistindo. Mas era tão rápido, sabe, que assim, se você piscasse, fosse tomar uma água, você não assistia. Tinha que ficar ali aguardando o horário, e esperando, ansioso. Eu gostava, né, de ver coisas relacionadas à animação. E Turma da Mônica, né, a gente que tem essa memória afetiva também, né? A gente não faz parte da infância de muitos brasileiros, né? Mas, de qualquer maneira, é isso, né? A lei da TV paga impulsiona a indústria e está rolando hoje aí esse embate para fazer com que o streaming também tenha como obrigatoriedade exibir conteúdo nacional. E o Brasil, nesse sentido, ele realmente se mostrou ser um país muito promissor. Eu acho que o Brasil tem tudo para virar um segundo Canadá, quando a gente fala de audiovisual. Por quê? O Canadá, ele serve como prestador de serviço para muitas produções americanas. Só que eles criam muito também e com muita qualidade também. É diferente, por exemplo, hoje em dia a gente está começando a ver algum conteúdo indiano por aí, que fala, mas é muito difícil, é a mesma coisa chinês, a mesma coisa coreano. O Canadá não, né? O Canadá ele também presta serviços, mas ele também produz. E o Brasil, ele também tem muito potencial para ser um prestador de serviço para produções internacionais, como já está sendo, mas a gente se mostrou ser muito criativo, com uma capacidade de criação muito particular pela nossa cultura. Então, a gente tem muito a agregar, culturalmente falando, também, para o cenário global. Então, eu acredito realmente que o Brasil tem muito potencial para se tornar um segundo Canadá, levando em consideração não só a capacidade de produzir como prestador de serviço, mas também de criar conteúdo. A gente só precisa do espaço da grana, né? Os talentos estão aqui, ó. Vocês estão aí, né? Os talentos que a gente tem. Só precisa mesmo do espaço da grana. Ô, Arlen, obrigado aí, viu, pela contribuição. Você mais alguma coisa aqui?
Gente, o Eduardo tá em todo pra caramba. Eduardo, depois que você apresenta aí, coloca o seu material para a galera conhecer mais o teu trabalho. O Eduardo é um jovem muito talentoso, estudioso, também que eu tenho certeza que vai muito longe. O Eduardo está perguntando se eu acredito que se há animadores que realmente estão contribuindo para esse avanço das IAs. Ele falou que conhece alguns que estão seguindo esse caminho e a indústria japonesa já está fazendo proveito disso. Olha, Eduardo, como a gente tem observado, galera, o Eudes, por exemplo, ele é profissional da indústria de animação, também é animador. De alguma forma, ele já está meio que contribuindo. Porque o produtor que está trabalhando com IA está precisando de perito para corrigir. O Eudes é um desses que está sendo contratado para fazer correção. Eu costumo falar muito que, assim, a gente sabe que a sociedade ela é feita de bolhas. Eu vivo numa bolha de artistas que não estão envolvidos com IA. Mas é uma bolha que eu tenho, sabe? A minha bolha. Minha bolha, a galera não está envolvida com IA. Bolha, a galera está tranquila, assim. Pelo menos até agora, eu estou vendo todo mundo tranquilo, profissionais de alto nível, uma galera que está fazendo o seu. São profissionais relevantes, que isso é preciso. Assim, na minha bolha, eu não estou vendo ninguém para IA. Assim, tem o Eudes, como eu disse, a pessoa mais próxima que eu estou vendo com envolvimento direto é o Eudes. Novamente, o envolvimento dele é porque ele é editor de vídeo também, ele está corrigindo vídeo, é diferente, inclusive. Não é ele fazendo a IA em si, corrigindo vídeo. Mas talvez ele até tenha feito alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, assim, ele foi contratado por essa habilidade. Edição de vídeo barra no how de animação. Mas tirando eles, a minha bolha, fazendo selo, a galera tem relevância. Aí, eu acho que a tendência é que a gente, se a IA realmente continuar evoluindo, a tendência é que ela cada vez mais faça parte do nosso cotidiano. E a gente tem que, se ela realmente fizer parte, eu, por exemplo, eu usei, que uso total, que animo 3D também, mas isso não me prejudicou quanto ao tradicional. Eu só animo menos tradicional. Mas eu confesso que eu fico buscando oportunidade de animar. Quantas vezes eu peguei trabalho que o cliente falou, ah, Ivanildo, quero... Por exemplo, aqui, o talhão que a gente fez há um certo tempo atrás aí pro Maurício de Souza. Eles contrataram a gente para fazer o Jotalhão, mandaram o rigging cutout. Só tinham 8 dias para fazer. Mandaram o rigging cutout, queriam que a gente fizesse o comercial, eram 18 segundos, em 8 dias, publicidade, né? Só que a gente tinha que fazer do storyboard, só veio o roteiro. Fora isso, do storyboard à finalização, 8 dias, 18 segundos. E eu trabalhei com uma equipe de aproximadamente 18, 20 pessoas, e eu falei, vou fazer tradicional. E fiz tradicional. Eu fico buscando oportunidade para tradicional. Sim, quando o cliente contrata a gente, é muito raro o cliente falar, faça de tal jeito. A gente faz com aquilo que a gente está mais confortável, com aquilo que a gente se garante, com aquilo que a gente gosta. O cliente normalmente ele quer o trabalho. Aí eu falei para eles tinham medo, porque ninguém está animando mais tradicional hoje em dia. Eles ficaram com um pouco de medo. Eles sabiam que o cutout ia agilidade, só que eles sabiam também que o cutout não ia trazer a qualidade. E eu queria a qualidade tradicional. Eu falei, não. Falei, ó, fica tranquilo. Eu vou conseguir nesse tempo aqui. Aí a gente fez um cronograma casado com ele. Só para vocês terem noção, a correria foi tão grande que o nosso cronograma envolvia a gente trabalhar, tipo, da manhã até 5 horas da tarde, mandar para ele. Por volta de 7 da noite, já tinha que chegar o feedback. Aí a gente já começava a trabalhar à noite, no outro dia, trabalhava de 5 da tarde, mandava para eles todo dia. E aí vinha, assim, a gente mandava o material 5 da tarde, 7 da noite, feedback voltava, no outro dia de novo, e assim a gente foi avançando, e no intervalo de 8 dias a gente fez o comercial, o Jotalhão. Deixa eu ver se eu tenho aqui no site da Pagando da Cartel, que é minha outra produtora. Comercial aqui, ó.
muitos bons momentos. O Instagram vai render muito, muito mais. As receitas com elefante já encheram muitas casas com histórias e sabores. Agora cheguei aqui no Instagram para render ainda mais momentos com vocês. Com essa novidade, deu até uma fominha. Será que alguém quer cozinhar para mim? Um elefante rende muitos bons momentos. O Instagram vai render muito, muito mais. As receitas com elefante já encheram muitas casas com histórias e sabores. Agora cheguei aqui no Instagram para render ainda mais momentos com vocês. Com essa novidade, deu até uma fominha. Será que alguém quer cozinhar para mim? Um elefante rende. Esse comercial aqui é um exemplo disso. O cliente mandou rig, mandou tudo. Eu falei, não, vou fazer tradicional. Temos 8 dias, contratamos a galera, deu em torno de 18 a 20 pessoas trabalhando nesse projeto, em 8 dias. É lógico que tem que ter o know-how para dirigir 18 pessoas em 8 dias, fazer com que todas as etapas eficazes, tem que saber o que está fazendo. É o que eu estou falando para vocês. E, assim, se a gente fosse olhar lá no meu início de carreira, as pessoas falariam que a tecnologia iria me desempregar, só que, na verdade, não me desempregou. Mas eu investi no conhecimento. Eu não parei, não. Entendeu? É isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? É o Pedrão aqui, Pedro Cabral, fala, Pedro, tudo jóia? Comenta aqui, o Chuck Jones era sensacional, também acho. Muito das animações dele, né? O Tom Jerry também dele, muito bom, né? Eu também acho que, assim, ele é um dos melhores diretores de animação. Os personagens, o storytelling dele né, é muito, é muito preciso, sabe? Comunica muito. Tem um documentário, né, com o Chuck Jones, e lá no documentário ele mostrava um pouquinho ali do layout dele para guiar os animadores. Cara, o layout do Chuck Jones é só você intervalar, sabe? Já está pronto. O time dele é muito preciso. O time dele para gags né, é muito bom. O time dele já é muito preciso. Os personagens, os storytellings dele já são. Tudo é muito preciso. Praticamente o animador ele só coloca intervalo. Sabe? Olha o nível. E ele é diretor. Hein? Olha o nível do cara. Ele, para mim, ele é muito bom, ele é muito completo. Falo muito do. Gosto muito né, das obras dele. É isso aí. Aí o Duartinho aqui, ó. O Duarte está comentando que ele fica um pouco preocupado dos caras quererem envolver de algum modo técnica de atuação, coisa assim, mesmo fazendo uma atuação inconsciente. É o que eu falei, assim, eu acho que a gente não pode, eu acho que a gente tem que focar no que a gente tem. O que que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o meu desenvolvimento pessoal. Eu vou investir nisso, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou aprender, eu vou treinar, eu vou praticar. Isso eu tenho controle, né? Eu não tenho controle sobre o que a pessoa vai usar dentro do estúdio dela, sabe? Sobre a ferramenta que está sendo criada. Isso eu não tenho controle. Eu tenho controle do meu desenvolvimento pessoal. Então, a primeira coisa, eu vou me desenvolver pessoalmente. Depois que você está desenvolvido pessoalmente, pode ter certeza de uma coisa. Você tem capacidade de resolver problemas de pessoas, porque você é um perito em algo. Aí é a segunda fase. A segunda fase é, resolva o problema de alguém. E a verdade é que quanto mais pessoas você resolver problemas, mais benefício você vai ganhar. É a grande verdade, né? Então, quanto mais você resolve problemas, mais benefício você ganha. Então, eu acho que o foco é esse. Investe em você, isso você tem controle. Você tem controle sobre tudo que você vai estudar, você vai pesquisar, vai praticar, sabe? Cria uma rotina de estudos, né? Tem disciplina, foque em você. Se desenvolva e cresça. Quando você for perito em algo, agora você pode oferecer o seu conhecimento, seu serviço para resolver problemas de outras pessoas. E aí que vem realmente o ponto em que você consegue equilibrar o seu desenvolvimento pessoal com o retorno que você também precisa ter como parte de uma sociedade. Eu penso muito dessa maneira, né? Então, um pouco muito mais em mim do que
no outro porque meu medo é que o outro, eu não tenho domínio sobre ele, só gera ansiedade, né? Quando a gente começa a focar em coisas que a gente não tem controle, a gente fica ansioso. Porque você fica na expectativa, tomara que o cara não faça, mas você não tem controle sobre a pessoa. Não adianta ficar pensando também, tomara que ela não faça isso, nem aquilo, não sei o que lá. Deixa ele. Se o cara quiser fazer um conteúdo, deixa ele. Né? Eu vou focar no meu, eu quero fazer o meu. Como eu disse aqui, ó, o próprio estúdio me passou o cutout, eu sabia que o cutout não ia ficar com a mesma qualidade que a gente poderia fazer no tradicional. Era corrido, era 8 dias para fazer um trabalho, era. Quando você olha essa qualidade, você descobre que os bastidores que é esse, 8 dias do storyboard, a animação finalizada, personagem no modo cheat, sabe? A animação é graciosa, aprovada pelo diretor. Poderia ficar melhor, com certeza, mas o tempo era esse. E dentro desse tempo, galera, eu acredito que eles não, modéstia à parte, eles não conseguiriam outra equipe para fazer isso. Não conseguiriam. Dentro desse tempo, 8 dias, a galera ia pegar cutout, ia fazer de pecinha durinha e ia passar desse jeito. Então, é isso, sabe? É você focando no que você tem controle. Então, foca no que você tem controle, meu amigo, que o resto é consequência, né? É isso. Então, tá bom. Tamo junto, galera. Então, vou lá. Agradeço a todos vocês aí pela atenção e semana que vem, como eu disse, a gente se encontra novamente, tá? Fiquem de olhos, tá? Fiquem de olho aí, porque a gente vai trazer a agenda da semana para vocês acompanhar as próximas lives, com temas também de utilidade para a nossa comunidade, que esse é o nosso foco, o nosso objetivo, tá bom? A gente acredita realmente que fazer o trabalho que a gente está fazendo, de fazer o bem, de compartilhar com vocês o nosso know-how, com certeza isso também volta para a gente de maneira muito positiva. A gente vai continuar fazendo esse serviço. Grande abraço para todo mundo, tá? Fique com Deus aí. E quando acessarem nosso conteúdo nas redes sociais, não esqueçam de curtir, de dar comentário, enfim, de compartilhar, porque a gente continuar tendo relevância aí para o algoritmo. Até mais, fiquem com Deus. Bons estudos aí para todo mundo. E a gente se fala. Tchau, tchau.